Você, mano, você fala muito sobre a diferença, né? Sobre o diálogo com a diferença e tal. E eu vi hoje uma entrevista que você dá com o Carioca. Você e ele na TV Folha. Haja maturidade, realmente, assim, cara. Porque em vários momentos você tá falando assim... Você assistiu essa entrevista já? Assisti. E ele tem uma cara de ironia, assim, muito grande, assim. Realmente você teve um autocontrole ali muito grande. Não sei se você sacou a reação dele ali naquele momento, assim, como ele estava reagindo ao que você estava falando. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse encontro também. O Carioca é meu amigo antes dessas coisas de política acontecerem, né? Eu sempre tive uma relação de amizade com o Carioca que nem se tocava nesse tipo de assunto, de política e tal. A gente foi pra Trancoso uma vez e a gente riu pra caramba e se divertiu junto. Então eu nunca enxerguei no Carioca um inimigo. Enxergava no Carioca uma pessoa que pensa diferente de mim. E achava que o Carioca era um cara que tinha os argumentos dele, a forma dele de pensar, mas eu acho que naquele momento em que houve aqueles embates, né? Foi 2016, eu Foi acho. 2015, assim, 2016, esse período de impeachment. Eu acho que ele foi envolvido pelo sentimento que era um sentimento coletivo daquele momento. Existia uma paixão dentro daquela história toda. Você estava embasado por muita gente que estava ali, entre aspas, defendendo contra a corrupção. Vou botar muito entre aspas isso. E eu acho que para ele também era mais confortável aquela posição. Porque não é fácil você se posicionar dentro de um lugar onde a grande maioria das pessoas estão se posicionando contra você. E aí eu vou te falar o seguinte, que a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa da maioria. Porque a maioria já apoiou o nazismo, a maioria já apoiou a escravidão, a maioria já apoiou que as mulheres não pudessem votar. Então, falar que está do lado da maioria nem sempre é estar do lado correto. Não te garante nada. Não te garante nada. Você pode estar juntando com a maioria sem perceber que pode estar apoiando uma coisa que não é boa para a sociedade, né? E essa percepção você precisa ter ela de forma muito clara, obviamente dentro das capacidades, porque quando a gente está inserido é difícil, às vezes você tem o distanciamento, mas entender que é o seguinte, eu quando fui debater com o Carioca, eu não estava debatendo com um inimigo, eu estava debatendo com um cara que pensava diferente de mim. E eu sempre tive embasamento. Eu estudei Ciências Sociais na UFRJ em 97, não me formei, mas eu sou um cara que eu estudo até hoje. Eu tenho professores que me orientam, eu tenho livros que eu leio. Então eu sou uma pessoa que eu, minimamente, entendendo que eu sou um comunicador e que eu falo para muita gente, que eu tenho que ter responsabilidade com as coisas que eu vou falar. E aí eu acho que o Carioca peca quando ele naquela época, eu nunca mais conversei com ele depois disso, até porque depois ele foi, inclusive, do lado do Bolsonaro fazer gracinha com os jornalistas. Acho que é uma postura com a qual eu não me identifico. Eu ia te perguntar o que você achou daquela cena. Acho lamentável. Né? E falaria para ele aqui. Acho lamentável. Acho que ele poderia ter ficado na direita dele e liberal sem precisar chegar ao ponto de tirar sarro da imprensa da qual ele faz parte também. Né? Porque isso gera um efeito de manada que é muito perigoso para a imprensa. Né? Então eu acho que a postura dele, ele tem o direito de fazer o que ele quiser, se ele ainda apoia o Bolsonaro é problema dele, mas ele sempre, nos debates que eu tive com ele na Folha, na rádio e nos lugares onde eu tive, eu saía de lá e a gente ia sair para comer alguma coisa junto depois. Não tinha, as pessoas queriam sangue, queria porrada. Eu não é isso. Eu não estou discutindo, eu não vou brigar com o cara no soco porque o cara pensa diferente de mim. Acabou ali, eu ia para um restaurante e a gente até ficava brincando. Pô, as pessoas devem estar achando que a gente estava lá caindo na porrada e a gente está aqui comendo. Mas, enfim, a coisa vai tomando alguns caminhos que aí chega num dado momento, como eu te falei, que não dá mais para você administrar essas pessoas, se ainda elas estiverem com essa posição, porque aí já passou da parte do lugar saudável da discordância, entende? Total, com as ideias ali bem colocadas ali, né? Porque às vezes na discordância também há razão, né? Você fala, discordo, mas eu entendo o que você quer dizer. Exato. Saca? Esse tipo de conversa, assim, né?